Graças a Deus. Depois que chegar, dar o devocional da semana aqui para Deus, né? Na sexta-feira é bom demais, né? Tá, irmãos. Lucas 18 diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia na cidade um certo juiz que nem a Deus temia, também nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade, uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. Amém? Lucas, hoje é culto de oração. Essa palavra aqui, não podia deixar de falar dessa palavra. Orar, nós sabemos que é conversar com Deus, falar com Deus, nos expressarmos. Nós podemos orar de duas formas: orar em pensamento, nós podemos orar em expressão de palavras, conversar com Deus, expressando as palavras, que era a oração que os grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia faziam. Sempre que nós olharmos para a Bíblia, ler a Bíblia, falar de oração, de homens que oraram, mulheres que oravam, nós sempre vamos ver essas pessoas expressando a sua voz, erguendo a voz a Deus. E também tem um clamor, que é a oração em voz alta, é clamor mesmo, é gritar. Quando a pessoa está desesperada, quando a pessoa está passando por uma aflição que para ela não tem mais solução, aos olhos dela não tem solução, aí Deus faz o quê? Deus manda clamar. Lá em Isaías 58, ele diz: clama a mim em voz alta, clama. Lá em Jeremias, no capítulo 29, aliás, capítulo 33, versículo 3, ele diz: clama a mim, e respondeste-ei. Então a oração é isso. E aqui Jesus, ele conta essa parábola dessa viúva. E no começo aqui, no versículo 1, ele fala da importância de orar. Orar sem desfalecer, orar sempre, mesmo que nós estamos desanimados, mas ainda assim nós temos que orar, não temos que desfalecer. Pode sentar. Vocês podem sentar, irmãos. Eu já estou Nós temos que orar, não desfalecer. Nós não podemos deixar o desânimo, nós não podemos deixar a luta do dia a dia tomar o nosso tempo de oração com Deus. Nós não podemos deixar o trabalho, a jornada de trabalho, tomar o nosso tempo de oração com Deus. Ou que seja, nós orando em casa, vamos dizer assim: hoje não teve como ir na igreja porque não teve jeito, mas eu vou orar aqui em casa. Porque às vezes, irmãos, tem pessoas que não vêm para a igreja por causa que chega cansado do serviço, desanimado, com preguiça. E tem outros que não tem como mesmo vir para a igreja, não tem como, não tem jeito, é impossível. Aí a gente entende. Agora aqueles que estão com preguiça, aí eu não entendo também não. Mas assim, essas coisas nós não podemos deixar tomar o nosso tempo. Essas coisas nós não podemos deixar tomar a frente da oração na nossa vida. Uma frase que eu gosto muito: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração, nem uma mulher é maior do que a sua vida de oração. Essa frase eu gosto muito e quero carregar ela comigo até o final. Essa aqui é da pastora. No dia que fraquejarmos na frente da oração, nós fraquejamos na frente de toda a batalha.
Sabe por quê? Porque nós vemos exemplo na Bíblia. Homens guerreiros, reis, que venceram. Por quê? Primeiro eles oravam a Deus, pedindo: Senhor, se eu for, o Senhor vai me dar vitória. Davi, quando a família dele, a família dos soldados ali, são, como é que eu posso dizer, sequestrados, vamos dizer assim. Davi começa a chorar, chora. Aí o que acontece? O soldado fica olhando para ele assim, como quem diz: poxa, se o rei está chorando por causa disso, o que é que sobra para a gente? Mas aí Davi, na hora que ele acaba aquele choro, ele toma uma decisão. Ele ora a Deus e pergunta: Senhor, se eu for, o Senhor vai nos dar vitória? Aí Deus responde: vai porque a vitória já está garantida. Há quem disse uma vez que a oração é a chave da vitória. Tem essa frase. E se nós formos analisar biblicamente, lógico que na Bíblia não está dizendo isso, mas se nós formos olhar, irmãos, ninguém venceu se não foi pelo caminho da oração. Aí Jesus, ele nos diz a importância de orarmos sem cessar, de não desfalecermos da oração. Paulo vem dizendo lá no capítulo, é 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz: orai sem cessar. Paulo sabia, porque um homem, para passar o que ele passou, irmãos, é só o caminho da oração, para fazer ele resistir, orar, pedir revestimento para Deus. Atos capítulo 2, quando Pedro é preso, a igreja, Lucas relata que a igreja estava em constante oração pela vida de Pedro. E o que acontece? O Senhor manda o seu anjo ali por volta da meia-noite, por volta da madrugada. E Pedro é liberto. Ei, o teu marido, a tua esposa, que ainda não foi liberto, só vai ser liberto se no dia que nós tomarmos uma decisão, orar a Deus, orar mesmo, pedir a Deus para que Deus tenha misericórdia para libertar. Agora nós queremos vitória, mas não queremos orar. Nós queremos vitória, mas quando a gente chega em casa, vai deitar no sofá e fica lá, liga a TV e fica. Aí, meu irmão, não adianta depois a gente reclamar com Deus, porque o mandamento de Deus é esse: ora a mim, ora. Orareis e buscar-me-eis e orareis, e eu deixarei ser encontrado de vós, quando me buscar de todo o coração. O mandamento é esse, é orar, o caminho da oração, porque sem a oração nós não vamos conseguir chegar. Aleluia. Só para nós encerrarmos, Ana venceu no caminho da oração. Ana venceu porque ela era uma mulher de oração, mesmo em meio a aflições, mesmo em meio a lutas, desânimos, mesmo ela sendo desprezada, mesmo ela sendo, aleluia, recebendo piadinha da sua rival, mas ela não desanimou, ela orou e ela venceu em nome de Jesus Cristo. E nós não somos diferentes, irmãos, desses homens, dessas mulheres, personagens bíblicos, porque Tiago, ele diz que Elias, que tinha os mesmos desejos que nós, as mesmas paixões, ele orou um dia e caiu o fogo do céu.